Quero trazer aqui, né, um resumo do livro de Mateus, trazendo aqui os apontamentos que mais me marcaram, uns versículos que chamam bastante atenção, que os 4 evangelhos, eles casam, né, eles se completam, e cada um traz uma percepção mais direta de uma coisa. Eu trouxe aqui o que mais me marcou em relação a Mateus. Começando pela genealogia de Jesus, por que Jesus Cristo tinha que vir do José e da Maria. No Antigo Testamento tinha uma narrativa onde ela dizia que existiria um, que seria o Messias, que seria o Cristo, que ele viria de determinada forma, e Jesus Cristo foi obedecendo todos esses acontecimentos, né? Desde quando ele foi gerado no ventre da Maria, através do Espírito Santo, e da descendência de onde ele viria, porque o pai dele na terra era José, porque José era descendente de Davi, e no Antigo Testamento estava dito que viria da descendência de Davi, aquele sumo sacerdote que reinaria para todo sempre, né? E então, dessa descendência veio José, apesar de não ser o pai biológico, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, porque também estava escrito, ele foi o pai na terra, que ensinou todas as coisas, inclusive ele era um ótimo praticante da lei, porque ele praticava a lei pela consciência, e não por temor, por medo, mas por respeito, né? Tanto é que quando Maria apareceu grávida, em seguida, ele ficou meio assim, mas em seguida um anjo apareceu para ele e disse, não se preocupe, esse daí ele é o Cristo, né? Fica ligado, é verdade. Aí ele na mesma hora acreditou, porque ele realmente era um homem praticante da lei. Da mesma forma Maria, que era uma mulher conhecedora da verdade, ela praticava também as coisas do Antigo Testamento, todas as leis, porque ela acreditava. A consciência dela realmente era uma consciência crente na lei, e não só por temor, medo, ou querer de alguma forma receber uma coisa depois. Então, vários acontecimentos foram encaixando cada vez mais Jesus dentro disso, desde o seu nascimento, né? Lá que tinha que ser afastado na manjedoura, que os reis magos teriam que ver, todas aquelas coisas estavam escritas que tinham que acontecer, e foi acontecendo. Até que com 30 anos, João Batista o batizou, onde ele já estava lá consciente, onde ele já era um homem totalmente formado, com 30 anos. E João Batista, inclusive, falou, né? Eu não sou digno nem de amarrar as 2 sandálias. Mas Jesus completou, mas que assim seja feito, porque está escrito. Então, várias coisas foram acontecendo, cada vez mais colocando Jesus como verdadeiro Cristo. Jesus, ele foi procurando seus discípulos, procurando formar, né, aqueles 12 que viveriam com eles, que ele ensinaria para eles como seria esse novo reino, para que eles ficassem responsáveis por passar essa mensagem adiante. Aí ele foi catando cada um do que ele escolhia, porque no coração dele sentia que cada um ia poder ajudar do seu jeito. E ele foi trazendo aqueles discípulos para se aproximar do que era esse novo Deus, né? Porque até então era um Deus totalmente novo, porque as pessoas estavam acostumadas a servirem a lei, muito mais por temor e por medo do que ia acontecer, do que de fato por amor. Nem os próprios fariseus, os escribas, nenhum dessas pessoas realmente estavam ali mais praticando por amor, né? Para não dizer nenhum, a maioria que estavam cercando ali Jesus. Pelo menos os que estavam lá buscando pegá-lo em algum ato ilícito para lançá-lo na prisão. E os discípulos, eles tinham que compreender como era esse novo Cristo, porque eles iam ter que fundamentar um novo evangelho, né? Eles teriam que escrever a partir dali uma nova forma de comportamento que não era só baseada na lei, porque ninguém ia ter mais que fazer sacrifícios, ninguém ia ter mais que queimar nada, ninguém ia precisar mais dos sacerdotes, ninguém ia precisar mais dos fariseus, dos saduceus, de ninguém. Agora todo mundo seria livre, poderiam apenas buscar Cristo de espírito e verdade em seu coração, orando e crendo, né? Como seria agora para os discípulos? Aí Jesus vai explicando, dizendo passo a passo. Ele começa a dizer que esse Deus agora não é mais um Deus de temor,
mas ele é um Deus de ligação de pai. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus. Aí ele vai falar o Pai Nosso como forma de oração. E os discípulos, eles estavam muito acostumados com outros tipos de Deus, né? E aí Jesus disse assim: olha, quando vocês forem orar, não precisa ficar orando em esquina, chamando a atenção, como se de alguma forma vocês tivessem que marcar presença com Deus, fazer aquele jejum que todo mundo percebe que você está jejuando. Não. O Deus agora é um Deus que vê o coração, não precisa mais de sacerdote, né? Eu sou o sumo sacerdote eterno. Então, ore no seu quarto, escondidinho, só você e Deus, porque Deus sabe o que passa no seu coração antes de você falar. Deus conhece o seu coração. Então, é esse Deus que está aqui agora. E naquele momento ali, os escribas ficaram doidos, os sacerdotes piravam, os fariseus ficavam enlouquecidos, porque eles estavam ali nesse instante tirando o poder deles, né? Eles tinham poder de perdoar os pecados de todo mundo através do sacrifício que eles faziam. Era o que deixava eles na política, exaltados, e agora estava ali o cara dizendo que era o Cristo, as coisas acontecendo, tudo que tinha que acontecer, tudo dando certo, e eles com medo danado dele realmente ser o Cristo, e a fama dele crescendo, e os demônios caindo, e as pessoas sendo curadas, e as pessoas sendo ressuscitadas, e eles vendo os coxos andando, tudo isso estava escrito no Antigo Testamento que ia acontecer. E eles vendo acontecendo e ele dizendo, pois agora vocês têm que orar assim, não precisa mais disso. E quando for jejuar, você jejue para com Deus, não tem essa de jejuar para todo mundo saber. E aí os escribas e os fariseus bem enlouquecidos com aquele novo Deus e os discípulos só aprendendo, né? Porque ele tinha que escrever para a gente, depois de 2000 e poucos anos, termos entendimento do que era esse Jesus. Inclusive, numa das passagens interessantes aí, é quando os escribas tentando a Jesus, queria pegar ele em erro para poder levar preso, né? Ele diz assim, você está expulsando através de Beelzebul este demônio. Aí Jesus diz assim, como é que um reino vai ficar contra outro reino e vai crescer? Assim não existe, né? Aí depois ele chega com os discípulos e diz que na verdade aquele pecado não tinha perdão, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não teria perdão, não entraria no reino dos céus. Pecar contra a carne, pecar até quando falar de Jesus, quando falar da palavra, ainda ia, mas contra o Espírito Santo não. E pelo contexto que a gente compreende ali, a blasfêmia seria justo dar crédito ao diabo por uma coisa que era de Deus. Porque assim, não é que qualquer um que fale uma bobagem contra o Espírito Santo, fulano engravidou pelo Espírito Santo, é pecado, não tem mais perdão. É uma pessoa que tem consciência total de que aquilo é Deus. Não é uma pessoa sem noção, uma pessoa que não sabe nem o que está dizendo. Como alguém vai blasfemar de algo que ela não sabe, de algo que ela não conhece? Porque Deus conhece o coração de todo mundo. Aqueles escribas, aqueles fariseus ali, eles sabiam muito bem quem era o Cristo. Eles sabiam muito bem o poder que estava acontecendo. Eles sentiam, porque todos sentiam. Todos eram curados, sarados, demônio caindo para todo lado. Eles sabiam que era Deus. E, no entanto, eles se enchiam de uma ira, sei lá de onde, e diziam, isso é do diabo, isso é do diabo. Então aquilo ali era uma blasfêmia, porque eles eram conhecedores verdadeiros de Deus, tinham a ciência total de que realmente era Deus, e por consciência livre e espontânea negavam ser de Deus e atribuíam ao diabo. E através dessa atribuição constante e dessa negação constante acontece a apostasia, que é de tanto você não dar ouvidos ao que Deus diz ao seu coração, você termina deixando de ouvir. Aí Cristo vai fundamentando cada vez mais como é esse novo evangelho, né? E, portanto, porque ele quer preparar os discípulos quando as pessoas que estão em volta aprendendo. Mas o fundamento ali é que os discípulos aprendessem para eles ensinar depois, né? Quando Jesus fosse embora. Aí ele fala da questão do evangelho agora não se preocupar com aparências, nada de fariseu, de fazer de conta, né? De engolir um camelo e cuspir um mosquito. Era realmente a consciência tinha que estar ligada
na realidade, porque Deus agora estava no coração do homem, a semente estava plantada, a palavra estava plantada, agora no coração de cada homem. Não era através de um sacerdote ou um sumo sacerdote para você, não, era você e Deus, agora a ligação era direta. Aí ele vai dizendo que o que ele prefere é um coração verdadeiro, porque não é o que o homem come, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, é o que sai da boca do homem, porque é o que sai da boca do homem que constrói a realidade na vida dela e das pessoas que a cercam. E o que Deus quer é que você construa uma realidade boa para você e boa para o seu próximo. E aí ele vai pregando cada vez mais relacionado a isso. E tentando se aproximar cada vez mais dos discípulos, né? Porque os discípulos cada vez mais viam que ele realmente era o Cristo, mas já tinham aparecido várias figuras dizendo que era o Cristo, né? Mas eles percebiam a verdade dele pelos milagres e as curas que eles faziam, mas ele queria muito essa aproximação de consciência e de espiritualidade, sabe? Que de alguma forma essa espiritualidade fosse ligada entre eles. Aí, numa das conversas deles, né? Jesus pergunta para todos e Pedro responde. Aí Jesus diz assim: quem você acha que eu sou? Pedro olha para ele e diz: você é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus surpreende com ele: eu te digo, Pedro, que agora que tu falou aí, não foi carne ou sangue, mas foi o Espírito que falou, foi o meu Pai que falou através de ti. Aí ele faz um elogio muito bonito a Pedro, né? Diz que Pedro vai ser uma pedra fundamental da igreja dele, que através dele muitas pessoas se ligariam ao reino dos céus, e o que fosse desligado também seria desligado, e que o Pedro seria fundamental para construir essa igreja. Aí todo mundo fica ali muito feliz, porque ele percebe que ele realmente cada vez mais é o Cristo e se aproxima de cada vez mais dos discípulos. E em seguida, no mesmo capítulo, Jesus começa a dizer: pois se preparem, porque eu vou me embora, e convém que eu pereça e ressuscite no terceiro dia. Aí o Pedro, cheio da emoção, cheio da ligação afetiva, né, por Jesus, diz assim: ah, não, isso não pode acontecer com você. Jesus olha para ele: para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Porque convém que isso aconteça. Você não entende que isso está escrito lá no Antigo Testamento que eu tenho que cumprir? E ao mesmo tempo que ele dá um beijinho, ele dá um tapinha, porque o que ele queria era fundamentar este Novo Testamento. E por mais que a carne dos caras fosse fraca, o Espírito já estava lá forte. E era isso que Jesus queria alimentar. Mais na frente acontece um fenômeno bem fora do comum. Acontece uma transfiguração. Jesus pega 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, e carrega para o monte. E lá, neste lugar, Jesus se transfigura. Ele fica totalmente iluminado, o rosto dele. É um fenômeno mesmo. Aí começam a ouvir vozes. Aí eles dizem: Elias e Moisés, vamos fazer aqui um templozinho e tal. E morrendo de medo, né, daquela situação. Aí Jesus pega e diz assim: não tenho medo, tá? Tipo assim, isso acontece comigo direto, porque eu sou o Cristo, desde criança eu vivo isso. Então vocês não estão acostumados, mas eu estou apresentando para vocês que vocês saibam que eu realmente sou Cristo. E Cristo ali tentando fundamentar neles cada vez mais essa percepção que verdadeiramente ele era o Cristo, né? Mas o que era muito difícil era os discípulos compreenderem como seria esse reino dos céus, né? Agora estava lá o Deus vivo com eles e eles questionando: mas como será o reino dos céus? Aí chega uma mulher e ainda diz assim: ei, coloca um filho meu à esquerda e à direita. Aí Jesus: oh meu Deus, não é assim. Vocês têm que compreender que quem mais serve aqui, maior é lá. Aí ele até diz, né, que João Batista foi entre os nascidos de carne o que mais serviu, o maior dos homens. E mesmo assim ele ainda é pequeno lá. E aí Jesus fica tentando explicar para eles como é essa questão do reino dos céus. Aí ele fala daquela parábola super interessante, que ele diz assim: um dono de terreno tinha um terreno grande e ele queria plantar uma vinha. Aí ele paga um dinheiro muito bom para um rapaz que vai lá pela manhã. Ele diz assim: ei, eu quero te contratar, eu te dou tanto para tu fazer serviço para mim. Aí o rapaz: tá bom, tá ótimo, muito bem pago. Aí quando dá de tarde, ele chega para outro cara e diz assim: eu vou te dar tanto para você fazer o serviço para mim. Tipo, o mesmo que ele ia dar pro outro. Aí quando chega quase de noite, ele chega para outro cara e diz: eu vou te dar tanto para tu fazer o serviço para mim. Aí o cara: ótimo, maravilhoso. E tipo, o mesmo que foi dado ao primeiro.
Na hora dele fazer o pagamento, o primeiro fica putaço, né? Porque ele diz, nossa, como assim? Você tá me pagando a mesma coisa, eu trabalhei o dia todo. Aí ele explica, o terreno é meu, a vinha é minha, tudo é meu. Eu te contratei por tanto, você achou ótimo. E então agora você vem reclamar de quê? Eu pago tudo que eu quero, de acordo com o que eu quero e a quem eu quero. Tipo, o reino dos céus é isso, não importa quanto tempo você serve a Deus. O que importa é que você está fazendo porque você tem uma consciência do que você está fazendo. Ninguém está sendo enganado, né? Tanto é que Jesus pegou lá na cruz, no último momento, e levou aquele homem que estava lá crucificado. Mal se converteu, Jesus sabe, Jesus diz que sim, né? Nos últimos segundos, foi-se embora. Nem trabalhou direito na vinha, nem fez nada na vinha, mas no entanto foi. E, para falar a verdade, fez sim, porque tem muita gente que acredita no perdão através daquele momento, né? Do arrependimento daquele cara. Dentre outras coisas que foram pregadas depois, que eu achei super interessante, quando Jesus entra no templo e vê aquele comércio, ele fica louco, que ele diz assim, meu Deus, transformar a casa do meu pai de oração em um comércio, e derruba as mesas, e os fariseus ficam loucos com ele, porque ele percebe que não adianta a lei ser santa e a lei tentar trazer consciência ao homem. A carne do homem é tão fraca que ele não consegue compreender. Lá dentro mesmo, o povo que era para entender da lei está cada vez mais perdido, vendendo fé, vendendo cura, vendendo salvação. Meu Deus, será que era só naquele tempo que essas coisas aconteciam? Sei não, acho que não era não. Então, para ele falar sobre esse Novo Testamento era muito difícil, né? Porque era um comércio muito bom. Então, ninguém queria que esse Novo Testamento fosse pregado, porque muita gente ia perder dinheiro com isso. Inclusive, ele diz assim, uma hora para os fariseus, olha, eu te digo para vocês que as prostitutas e os cobradores de impostos estão na frente de vocês para entrarem no reino dos céus. Os caras da lei, os caras que pregavam a lei, Jesus chega para eles e larga uma dessa bem no meio da testa, dentre outras, né? Que o nome mais bonito que eles pegavam era raça de víboras, cegos guiando cegos, porque os caras, eles comiam a lei e não praticavam. E muita gente que estava ali querendo fazer seus sacrifícios, querendo de alguma forma se arrepender dos seus pecados, não tinham como e eram deixados de lado lá na porta do templo, não tinham como comprar os animais, ficavam lá largados. E Jesus vendo aquilo tudo ali, meu amigo, doía muito no coração dele. Se não dá, a gente já dói um pouquinho imaginando o de Deus. Então, Jesus vai falando, né, sobre o princípio do fim. Essa aqui é super interessante. Porque quando Jesus começa a pregar do princípio do fim, ele vai falar de várias coisas desses acontecimentos, né, relacionados a guerras, rumores de guerras que tem que acontecer, pai contra filho, filho contra pai, e todas as pragas e todas as coisas que acontecer, Jesus vai falando. Mas uma das coisas que eu acho interessante trazer para o nosso dia a dia, para que a nossa mente fique ligada em relação a isso, ele fala dos falsos profetas, e viram vários falsos profetas, e os falsos profetas não vêm de seitas, não vêm de religiões que são contrárias à de Cristo, não, porque a gente reconheceria na hora, eles vêm disfarçados de cristãos. E como é que a gente faz para reconhecer isso? Qual é o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se eu amo Deus sobre todas as coisas, eu cumpro a lei porque o meu coração casa com as coisas da lei. Eu não vou matar, eu não vou roubar. Por quê? Porque o meu coração casa em fazer isso. Parece que eu nasci para isso. Não que se eu cometa qualquer pecado, eu sou digno de inferno, porque todos os pecados da carne foram perdoados por Jesus. Ninguém aqui está vivendo pela lei. Mas se eu amo a Deus, a minha consciência é próxima da consciência de Cristo. Então a gente vai viver abraçado a maior parte das nossas vidas. Aqui e acolá um deslize, ok, porque eu sou carnal. A minha consciência é espiritual através de Jesus e do Espírito Santo, né? E a outra coisa, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo,
eu não vou fazer mal a ninguém, porque eu não quero que ninguém me faça mal. Então, quando você vê um evangelho vindo e dito que é de Cristo, que não pregue o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, você já fica ligada. Um evangelho que se diz de Cristo, que prega morte, que prega destruição. Quem veio para matar, roubar e destruir não foi Deus. Então, cuidado com os falsos profetas, porque eles não vêm fora das coisas cristãs. Ele vem enfiadinho lá dentro, sabe? Eles vêm disfarçadamente lá dentro, porque eles querem enganar até os próprios filhos de Deus. Essa apostasia, essa coisa de colocar Jesus como assassino, como um matador de pessoas. Cuidado, porque isso aí não é o evangelho de Cristo. Precede a vinda? Precede a vinda. Vamos ver aqui outra coisa que ele fala também sobre esse interessante. Quando o Cristo começa a pregar que ele realmente tem que morrer, né, que o sacrifício tem que acontecer, os discípulos têm uma relação de amizade muito grande com eles. Existe um emocional muito forte. Então, os discípulos ficam meio que divididos entre o que tem que acontecer e o que eles querem que aconteça em relação a eles como amigo, né? E aí, num desses acontecimentos, Jesus chega lá numa casa e uma mulher limpa os pés dele com um óleo muito caro. Aí daí começa a tentação do Judas. Porque o Judas, ele era muito ligado a dinheiro e ele sabia muito bem o que dava dinheiro, né? Ele era conhecedor disso. E aí o Judas vê aquilo ali e já diz, olha, rapaz, esse negócio aí dá para ser vendido e dar o dinheiro aos pobres, fazer qualquer coisa, né? Ele tinha uma visão mais política em relação a algumas coisas. Aí Jesus olha para ele, gente, ela tá aqui, ó, trabalhando no defunto, porque daqui a pouco, né? Aí logo em seguida vai ter a ceia, né? A Santa Ceia deles. Aí a Santa Ceia acontece a questão do traidor, ele mesmo reconhecer como traidor e fica lá dando uma de doido. E Jesus explica, né, que ali será a carne dele e o sangue, que através da carne será o sacrifício, né? O véu vai ser rasgado e que o sangue vai purificar todo mundo dos pecados. E aí em seguida, é uma coisa muito forte também, quando os discípulos, ele chama também os discípulos para orar, porque ele está muito angustiado, essa passagem é muito bonita, que ele chega para os discípulos e diz, vamos orar ali comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Ali eu vejo Jesus sendo homem, sabe? A questão dos sentidos e das emoções totalmente pautadas nele, realmente. Ele angustiado, aí ele ainda diz, pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo, aí ele olha para o discípulo e diz assim, eita, que o espírito está forte, mas a carne está fraca. E ele faz isso 3 vezes. Então ele percebe cada vez mais que ele precisa sim fazer esse sacrifício. Não que ele tivesse dúvida, mas ele, como ele tem uma ligação também emocional com os discípulos, ele percebe cada vez mais. Aí o Judas chega, trai ele com um beijo e tal. Aí um dos outros lá corta a orelha de um soldado. Aí Jesus chega para ele, rapaz, não faça isso não, que quem é pela espada morre pela espada. Aí ajeitou a orelha do cara. Ele disse, se eu quisesse, se eu não quisesse dizer sim para os homens e quisesse ser mais um Adão, os anjos do Senhor viriam em legiões para fazer a minha vontade. Mas eu estou dizendo sim, podem me levar preso. Aí ele vai ser julgado diante de Pilatos e tal. O Pilatos fica com muito medo de julgar, né? Porque Pilatos sabia que ele era um homem santo, Pilatos sentia que ele era um homem santo. Aí a mulher dele chega e diz, olha Pilatos, eu tive um sonho, esse rapaz aí é um homem santo. Aí ele angustiado, Jesus olha para ele, né, e diz assim, rapaz, pode lavar suas mãos, tá? Você só tá aí porque Deus permitiu. Aí ele lava as mãos e olha para a multidão do povo de Israel e diz, olha, esse homem não é sobre mim, o sangue dele, vai ser sobre vocês. Aí o povo de Israel diz assim, que seja sobre nós, que seja sobre os nossos filhos, o sangue desse homem justo, né? Aí que assim seja. Aí ele vai,
leva a cruz, é crucificado, depois aparece para os discípulos, né? E uma coisa interessante que tem em Mateus é porque os outros livros eles vão se encaixando. Aí Mateus ele é muito específico nessa parte. Quando Jesus Cristo foi enterrado, os fariseus eles pediram ali que montasse uma guarda para proteger o túmulo, né? Porque eles tinham medo dos discípulos virem e pegarem o corpo do Cristo. Porque eles tinham quase certeza que ele era o Cristo, mas como eles não acreditavam, eles estavam com medo do que ia acontecer. E para precaver, colocaram lá a guardazinha montada. E aí, o que é que aconteceu? Uma luz apareceu e aconteceram vários... A pedra rolou e os guardas ficaram meio perdidos sem entender o que estava acontecendo. Quando eles olharam, não tinha mais corpo. Correram para contar lá para os fariseus, para os escribas, os doutores da lei lá. E disse, eita rapaz, aconteceu isso, isso, isso e isso. Aí eles, eita rapaz, era o Cristo mesmo. Mas é o seguinte, ó. Você vai dizer que foi o povo de Jesus que pegou o corpo deles, tá? Você vai dizer que foi o povo de Jesus. Não vai dizer que todos esses acontecimentos aconteceram. Diga que foi isso. E aí nós vamos te dar um dinheiro. E assim eles fizeram. E essa história prevalece lá até hoje. Porque assim, Jesus é um personagem histórico, né? Tanto é que aqui no Novo Testamento tem relatos históricos de Cristo. E em outros livros do povo de Israel também tem relatos históricos de Cristo. Mas eles olham para ele como mais um profeta, né? Não como o profeta, como o Cristo, como o Messias. Tanto é que ainda hoje eles esperam o Messias. Mas eles têm relatos históricos de Cristo, como se ele fosse tipo um filósofo, aquela pessoa que enfrentou toda aquela sociedade na época, mas não tem ele como Cristo. Mas o livro de Mateus é um livro muito bom, porque ele é muito minucioso em explicar várias coisas, parte por parte do que aconteceu entre os discípulos, entre Jesus, e eu acho que ele traz essa percepção muito forte do que a gente tinha que compreender, não vivendo isso há 2000 e poucos anos atrás, mas a gente consegue participar dessa história mesmo tanto tempo depois.